Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Tribuna na TV. Hoje com uma convidada para lá de especial, minha amiga Fernanda Roosevelt. Fernanda, muito obrigado. Boa tarde. É muito bom ter você conosco aqui novamente. Boa tarde, Edilson. Gratidão pelo convite. É uma honra estar aqui outra vez. Adoro conversar contigo, pessoal super inteligente. Então, imagina. Obrigada pelo espaço. Eu posso dizer o mesmo, né? Fernanda, antes de a gente conversar aqui, antes até de entrar no assunto, eu queria lembrar que na semana passada nós estivemos aqui com o Jair Bondix, que ele é presidente do Instituto Crescer, e o Instituto Crescer, eles estão aí conseguiram a chancela do FIA, do Fundo da Infância e do Adolescente, para construir uma sede própria. Então, ele aprovou um projeto aí, estão captando 7 milhões de reais, e depende disso que sejam feitas doações para o FIA. Mas ficou uma dúvida, Fernanda, se é só a empresa que podia fazer essas doações do imposto de renda, ou pessoa física também pode fazer. Aí fiquei de pesquisar, realmente, a pessoa física pode sim fazer doações pelo FIA, bastante para isso. Na declaração do imposto de renda, se for fazer aquele formulário completo, lá na doações indicar, doar até 3% do imposto devido para o FIA. Aí esse dinheiro vai para o FIA e reverte depois para que o Instituto Crescer possa somar os recursos que eles precisam para construir a nova série deles. Tá? Mas o nosso assunto aqui é um outro assunto bastante interessante. O pessoal mais esotérico, Fernanda, na internet, né, tem feito várias considerações com relação a essa transição que o ano de 2025, somando os números, 2 mais 2 dá 4, mais 5 dá 9. Né? Então é um ano 9. E agora, nós estamos no ano 2026, somando dá 10, 1 mais 0, 1. Ou seja, mudou do 9 para 1, ou seja, começou um novo ciclo de 9 anos. Né? Essa questão tem trazido um monte de discussões na internet. E a Fernanda, eu convidei ela para vir falar com a gente esse final de semana, porque ela tem um trabalho fantástico na internet. Né? Primeiro, é o canal do YouTube, né, que aí tem mais de 200 mil seguidores. O Instagram, mais de 140 mil seguidores. É porque tu fala justamente sobre essa questão de terapia de vidas passadas, terapia quântica, espiritualidade. Isso. Né? E espiritualidade, então, esse é basicamente o nosso tema de hoje. Mas antes, até a gente estava conversando aqui, antes de entrarmos no ar, e a Fernanda me colocava, né, porque a Fernanda era escritora aqui de Itajaí, itajaiense, membro da Academia Itajaense de Letras, né, minha colega, confrade da academia. Você foi meu defensor na entrada da academia. Teu mentor na Meu entrada Deus, da a gente se conhece faz tempo, certo? Faz tempo. Né? E a Fernanda também, junto com a Yara, que está aqui presente no estúdio, prazer Yara, muito bem-vinda também, mantinham a escola Arte em Cena. Isso. Né? E a partir da escola começou a pesquisar bastante a fundo a questão da formação dos personagens. Como é que foi como surgiu a Fernanda terapeuta? Conta para nós um pouquinho essa história. Então, essa parte eu acho interessante porque eu nunca projetei isso na minha vida. Uhum. Né? Apesar que me recordo de ter a facilidade de ouvir alguém. Na adolescência, às vezes as pessoas me perguntarem, nossa, mas você é psicóloga? É formada em psicologia ou coisa parecida? Uhum. Eu acho que também vai da pessoa a natureza do saber ouvir, porque a terapia tem a ver com isso, a atenção que você dá, fora a análise que você pode proporcionar. Mas como a minha vida foi sempre na arte, primeiro na literatura e depois veio teatro e cinema, então na escola Arte em Cena, o que nós tínhamos cursos para as crianças, cursos para os adolescentes, adultos, e conforme aquela turma conseguia avançar nos estudos, então eu criei na época uma turma avançada mesmo de estudos psicológicos. Uhum. A ideia era, vamos compor personagem não do nada. Então você vai criar uma pessoa que tem esquizofrenia, por exemplo, vamos estudar essa esquizofrenia. Como é que ela se manifesta? Exato. Como é que surge? Entende? Comportamento do esquizofrênico. Isso. Então, a gente estudava a fala de psiquiatras, de psicólogos especializados, estudávamos filmes
E a construção cênica, digamos assim, de cada personagem, daquele ator, como é que ele trabalhou para montar aquele personagem X. Então, a gente, esses tipos, digamos assim, mais complexos que a ciência sempre buscou entender, era algo que me cativava demais. Por que, por exemplo, assuntos como Suzanne von Richthofen ainda rendem tanto? Porque é da nossa natureza querer entender como é que uma filha manda matar Os pai pais. e mãe. Porque não entra na cabeça de pessoas de boa fé, de boa índole, essa frieza. Então a gente parte para estudar como você vai fazer uma cena que você vai fazer aquilo de maneira que você vai convencer como se aquilo fosse real. Então a gente passou muito tempo estudando isso em sala de aula. Ok, depois a gente veio a pandemia aí que acabou com todo mundo, né, digamos assim. E aí a escola foi fechando as portas, não tinha como dar aula. As escolas, de forma geral, inclusive escolas de curso regular, fecharam, as universidades pararam, todo mundo parou. E naquele momento eu precisei sobreviver. Então a internet, eu já tinha um canal no YouTube, então a internet ela me deu aquele plim, assim, tipo, olha, por que não atender as pessoas? Aí apareceram várias propagandas para mim sobre formação de terapeuta, não de psicólogo, eu sou formada em letras. Sim. Mas, eu também, por coincidência. Mas de terapias, assim. Então eu fui fazendo a terapia quântica, fiz um curso de PNL, fiz uma pós em psicanálise. Eu fui me aprofundando e passei a oferecer esse serviço online de terapia. Depois migrei para terapia de vidas passadas, que já era algo que eu fazia de anos. Sim. Né? Mas fui trabalhando o presente, entendendo um pouco desses estudos mais formatados pela ciência, para depois eu trouxe a parte espiritual. Mas no primeiro momento foi a parte científica mesmo. Nossa, você falando na palavra aqui que eu vi, foi recorrente até, pelo que eu te acompanhei na internet, sobre a crueldade. Inclusive uma manifestação bastante tocante sobre aquela questão da crueldade lá na Praia Brava de Florianópolis, aqueles jovens com cãozinho orelha, você colocou até uma versão do próprio cachorro, da dor que ele sentiu. Né? Isso mexeu bastante contigo, né? Mexeu muito. Não tem vídeo que não apareça na minha timeline que eu não esteja repostando. Pela própria indignação de algo que eu acho que não sou a única, muita gente pensa assim, a gente não viu uma justiça ser feita. Porque a mesma coisa aconteceu aqui em Itajaí, recentemente. Sim. E esses adolescentes, um adulto já preso, já foi, né, levado para Canhanduba, e os outros adolescentes internados. Então a gente teve uma resposta da polícia e do judiciário imediatas. E por que em Florianópolis isso ainda está? Sim, se arrastando. Foi contada uma história, foi contada outra. Então eu acho que isso deixou todo mundo com raiva, na verdade. Uma indignação muito grande. Fora o ato, né? Ai, Adilson, me desculpa. Mas vamos lá, gente. O que é? Crianças, adolescentes, com uma vida excelente pela frente. Com um poder aquisitivo que, sei lá, eu não tive, não sei como é que foi a sua história, mas acho que não. Tipo assim, sabe, aquela base de casa que te dá possibilidade de você estudar até fora do Brasil. Aí isso me deixa... Com tantas oportunidades, né, com tudo de mão beijada, acaba estragando tudo por uma burrice. Será que pode ser esse termo? Mas é um ato de uma alma cruel, né? Isso é inerente da alma dele, não é? Ele já veio com essa formação, com essa característica? Talvez, o que eu arrisco dizer, como a gente não tem certeza dos rostos que circularam pela internet, né? Mas o que dá para sentir é que eles podem ser almas provenientes de vidas em que ficaram inseridos em culturas tal qual a Alemanha, Segunda Guerra Mundial. De uma ideia de que eu sou superior, eu posso fazer o que eu quiser, entende? De repente traz isso no histórico. Como essa alma não foi tratada e talvez em casa não tenha tido um chão humilde para pisar, no primeiro momento que essa fúria vem à tona, quem está na frente vai sofrer. E podia ser uma pessoa, tá? Nesse caso foi um cãozinho, podia ser uma pessoa. Exatamente, até porque você vai estudar Ted Bundy, esses assassinos em séries já pesquisados e estudados pela ciência, pela polícia, entre outros, agora me fogem os nomes, mas todos eles começaram brincando com animais.
brincando com animais. E depois viram que não tinha comissão nenhuma, foram É avançando. um teste, né? Eles vão se testando. Aqui eu machuco como é que eu faço para fazer isso, vou fazendo aquilo, até chegar o momento que passam a matar pessoas. Então, assim, isso é um levantamento que vários psiquiatras trouxeram agora com esse desenlace do cachorro-orelha, e nós não podemos tapar o sol com a peneira. Isso é muito mais sério do que se imagina. Sendo almas, só para complementar, sendo almas com essa crueldade que já vem de outros tempos, que é o que eu imagino, que eu tenho certeza que seja, se eles não forem barrados ou pela família ou pela sociedade, vão continuar. Vão. Tá. Mas eu vi, tu tens uma mensagem, um vídeo com a mensagem Sentido da Vida. Somos espíritos numa experiência corpórea. Né? Não nascemos apenas para pagar boleto, trabalhar e morrer. Ou seja, a gente pode mudar a nossa própria história. Claro que sim. E deve. De que jeito? Como? Eu acho que a nossa história ela muda a partir do instante em que você muda a sua mentalidade. Se você inserido em um meio que sempre traz conceitos do tipo, a alegria de pobre dura pouco, por exemplo. É um conceito errado. É um conceito erradíssimo. Por que a alegria tem que estar condicionada ao seu bolso, por exemplo? Não tem nada a ver, né? Então, são, às vezes, pensamentos, são conceitos criados, sei lá, por razões diversas ao longo das histórias, e que condiciona a pessoa a pensar daquela maneira. Então, ela acha que ela vai estar sempre naquele mundo e que nada vai ser diferente na vida dela. Nós temos casos recentes, por exemplo, de um jovem que foi aprovado, acho que em primeiro lugar em faculdade de medicina, numa federal, que vem do interior, lá do Nordeste, de não sei onde, uma situação dificílima. Se ele em algum momento pensasse assim, peraí, eu não vou conseguir, ele não teria nem tentado. Então, eu acho que isso muitas vezes são conceitos que escravizam a nossa mente. Então, quando a sua mente ela começa a ficar fechada de uma maneira de você ver as coisas, você não acha a saída depois. E, naturalmente, a sua realidade vai corresponder a isso. Na linha espiritualista, e a neurociência também traz isso agora, que é um assunto bastante falado, né, no momento também, a mente ela não entende o que é pobre, o que é frio, o que é rico, etc. É o seu consciente é que vai fazer essa análise e o seu subconsciente como um soldado vai obedecer. O psiquiatra do livro O Poder do Subconsciente, ele escreve, no livro dele, ele coloca o seguinte, olha, a sua mente, ela está num barco. O seu subconsciente está, é o diretor, como se diz? O capitão. É o capitão do barco ali. Se você comandar aquele barco para chegar até em terra firme, ele vai simplesmente obedecer. Não importa se você aqui esteja vendo só água, ou se ela está vendo terra, ou seja o que for. Então, você tem que mandar para o seu capitão a mensagem certa do que você quer. E para isso existe uma coisa chamada livre escolha, livre-arbítrio. Um momento que você decide algo para você, toma as rédeas da sua vida na sua mão e diz sim ou não para o seu destino, você muda toda uma história. Então a sua mente vai trabalhar, o seu subconsciente vai trabalhar, que são as suas forças internas. E se a gente fuçar a Bíblia, a gente vai entender isso como fé. Aí vai lá em Jesus, ele vai falar que a fé remove montanhas. Você só precisa crer. Então, a linguagem, talvez ela só mude ao decorrer do tempo, conforme o ser humano muda e estuda, mas a ideia é a mesma. Tu, inclusive, fez uma postagem, será que Deus existe? Você tem essa pergunta no seu coração? Você acredita na existência de Deus como um ponto de partida? Né? Isso é importante, a gente primeiro crer que realmente existe uma força superior? Para mim é importantíssimo. Mas aí tem dois estágios. Uma a pessoa vai se perguntar se ela acredita ou não. Né? Eu posso dizer que eu não estou nesse estágio. Para mim não tem que crer. Já não existe mais a dúvida, não existe mais esse questionamento. É uma caneca. Não tem por que você duvidar de ser que é uma caneca, né? Então é isso.
Mas eu acredito que quando a pessoa ela ainda está no estágio da dúvida, ela se torna vulnerável. Ela se torna vulnerável até mesmo para manter esse firmamento mental. E é que se você não tem fé, Deus, se você não tem nada na vida. Certo. Bom, aí partimos para um post teu também, no Instagram. Estou falando porque, gente, eu fiquei fuçando a internet, para eu vou questionar, porque sinceramente me impressionou muito, né? Assim, o teu trabalho, acho que é um trabalho bonito que tu faz, dando pega nas pessoas, né? Não sei se tu vê, mas eu curto tudo que aparece para mim, né? Mas tem outra botação ali, que assim, ó, eu quero, eu posso e eu mereço, né? Porque você atrai aquilo que você acredita que merece. Exato. Essa é uma mensagem bem bacana, né? Porque as pessoas acham... e até isso tem outro aqui que tu foi também colocar ali, que as pessoas, muitas pessoas acham que não merecem tal coisa. Você ganhou coisa. Será que mereceu? Alguém te agradeceu por alguma coisa? Disse, não imagina, né? Fiz o que eu precisava fazer. Quer dizer, a gente custa aceitar às vezes coisas boas, um elogio, por exemplo. Porque a gente é condicionado à pobreza. E pobreza significa escassez. Então a escassez do quê? O que eu entendo? A pessoa, quando ela é rica por dentro, ela vai ter uma vida próspera. Não estou falando da riqueza, como dizer assim, mesquinha. É só para mim. Porque isso é pobreza. Você ter e não compartilhar é pobreza. Entendi. Né? Riqueza compartilhada é riqueza abençoada. Então, quando você percebe que você tem algo que você pode estar compartilhando melhor para você, o que acontece? Quando na sua mente você acredita que merece o melhor, o universo conspira a teu favor e vai entregar aquilo conforme a tua fé. Agora, quando você não acredita, vai sempre viver naquela escassez. Se você vive para pagar contas, você está jogando fora a vida. A maioria, eu li essa pesquisa anos atrás, a maioria das pessoas no leito de morte em hospital, elas lamentam pelo fato de não terem vivido. Elas lamentam o fato de não terem ficado mais com a família, de não terem ouvido mais música, de não terem visto o pôr do sol, de não terem viajado. É disso que elas lamentam. Não lamentam o carro do ano, não lamentam a casa, a mansão que tinha. Sabe o que é o legal de você trabalhar e você prosperar e comprar aquele carro que você quer? É que você superou a sua preguiça. Você deixou de lado o pensamento pequeno de achar que não conseguiria. Então, na verdade, tem a ver com a sua construção pessoal, emocional e espiritual. Porque você tem que vencer a si mesmo para você vencer as coisas da vida. E dentro da cultura que você está. Independente do estado, do país, dos credos em geral. Você tem que vencer aquilo. Agora, quando você não acredita nisso, você pode até ficar mais pobre ainda, no sentido de olhar para quem tem e maldizer. E aquilo vira uma inveja. Pobreza de alma. Então, a riqueza externa, ela é um reflexo da riqueza interna. E o legal de você estudar e aprender a entender isso é que você passa a compreender que até então, às vezes, você não prosperou como poderia ter prosperado porque ao seu redor tudo diz que você não vai conseguir. Olha o desafio. Para você conseguir, você tem que ter o quê? Fé. E essa fé, ela tem o suporte, em primeiro lugar, fé em Deus e depois fé em você, na sua habilidade, na sua capacidade. Eu estou aqui, tu está falando aí, eu estou aqui, meu coração está pulsando, sabe? Porque eu dou aula numa instituição social, né, no Parque Dom Bosco, e a gente começou agora com o ano letivo com os jovens, né, e muitos jovens, lá tem jovens em situação de maior vulnerabilidade social e tal. Então eles chegam lá com a expectativa lá de, vou vir aqui para conseguir emprego. Sim. Né? E eu até falei para eles essa semana justamente isso, gente, vocês não têm que esperar qualquer emprego. Vocês têm que definir quais são as suas habilidades, né? Poxa, eu me dou bem com o público, então eu consigo me dar bem com vendas e atendimento ao público, né? Se você não for, se você for para ser auxiliar de escritório e ficar na área administrativa e não ter esse contato, você vai se frustrar. É mais ou menos isso, a pessoa tem que começar a
traçar os seus objetivos, então, dizer, eu vou chegar lá. Exatamente. Isso, É a história do barco. a história do barco. Uhum. Entendeu? Então, onde você quer que seu capitão leve você? Defina onde você quer que ele leve você. Mas, às vezes, nesse caminhar, e a vida atrás ela dá essas peças na gente, né? Tu tá seguindo lá teu caminho e de repente vem, pá, um acontecimento que te puxa o tapete. Né? E muita gente cai nessa hora e diz, é assim, viu? Acreditei e no final não era para mim. Tem como, o que a gente pode dizer para a pessoa que se está numa situação assim, chegou numa encruzilhada, por um momento difícil da vida? Tem algum recado que a gente possa chegar dizendo, uma chacoalhada, esse cara, olha para frente? Como é que a gente faz isso? Pode ser um pouco grandioso o que eu vou falar, mas eu gosto muito de lembrar que Pedro, quando tenta caminhar nas águas ali com Jesus, ele também cai. E quem é que tira ele da água? Jesus. Jesus. Então a questão espiritual está aí. Homem de pouca fé ainda, né? O homem de pouca fé. Você caiu porque é homem de pouca fé. Cai, tá tudo bem, a gente vai cair, porque a gente é ser humano. Mas quem tal levantar de novo? Você não pode levantar? Tá sem perna, por acaso? Não tem o braço que te apoia para você subir? Então, também é da educação que devemos ter para conosco observar que essas situações, às vezes, estão ali para te ensinar algo. Não só para testar a sua fé, mas para te ensinar alguma coisa. Você caiu por quê? Será que esse tropeço na sua vida não está querendo te ensinar, sei lá, a ser mais paciente? Por exemplo. Porque é um ensinamento que o espírito precisa. Aqui na Terra a gente precisa ser ágil, rápido em tudo que a gente faz. Mas aqui dentro a nossa essência precisa respirar. Né? Certo. Então você precisa respirar. De repente tem que olhar, eu levei um tropeço, por quê? Não deveríamos olhar assim, é porque isso não é pra mim, é a vida me dizendo que não é pra mim. Não, então você largou o capitão do teu barco aí. Tá deixando ele à deriva, então qualquer lugar serve e você não vai reclamar. Pega lá e vai continuar remando. Mas o que você pode aprender com aquela situação? E não que aquilo não é pra você. É o olhar que você coloca sobre a coisa. E espiritualmente falando, no fundo, nunca é o que te acontece que importa, mas como você reage ao que te acontece. Quem aqui está livre de cair no chão? De sofrer alguma situação que te dá aquele baque? Ninguém. Tu tens uma postagem que inclusive traz isso, né? Nada na vida é por acaso. Deus não castiga. Deus ensina. Cada dor traz em si um novo aprendizado. Justamente isso. Exato. A dor, ela te convida a olhar para dentro. Né? Ela convida a olhar para dentro. Certo. E o que dizer para as pessoas que estão nesse momento em dificuldade? É porque tem gente que leva uma vida tão difícil, parece que não vai, mesmo que ela acredite, né? A pessoa vive na igreja, vive rezando, às vezes vive... O que é que falta para que essa pessoa consiga se desvencilhar dessa condição e tentar e aprender a galgar uma condição melhor? Essa resposta pode precisar de uma Bíblia, né? Mas eu vou tentar resumir. Bom, temos 2 minutos ainda aqui antes de chamar o bloco. Tá. Então, eu vou tentar ser sucinta em 2 minutos, mas dentro de nós existem tantos obstáculos que nem sempre são conscientes. E eu nem vou falar de vida passada, só dessa vida. Certo. Só dessa. Posso contar uma história rapidamente? Claro. Histórias ensinam sempre muito, né? Um consulente meu queria entender por que é que ele tem uma pressa de sempre vencer, de sempre estar à frente de todo mundo, que aquilo estava incomodando no trabalho dele. Então, conversando com ele, ele me contou sobre várias situações da vida adulta, da vida de adolescente, da vida de criança. E a vida de infância dele foi marcada pelo fato de, na 7ª série, ele ter reprovado. E quando ele reprovou, ele virou chacota dos amigos que passaram, em casa pai e mãe não gostou, tudo aquilo. Ok, a vida foi seguindo. Ele, engenheiro hoje, uma pessoa que se deu muito bem na vida, muito bem. Mas ele reprovou na 7ª série. Ele esqueceu desse detalhe. Olha, observe que o fato de ele ter reprovado
ter sofrido um bullying lá atrás. Uhum. E do que aconteceu, deixou lá dentro dele uma angústia inconsciente, porque aquilo passou, é uma coisa normal da vida, Uhum. mas deixou aquela angústia de tipo, eu estou sempre perdendo, então eu tenho que fazer muito para superar. Então, às vezes, neste caso, dá para observar que aquela reprovação na 7ª série foi exatamente o que trouxe essa angústia e bloqueou algumas áreas de sua vida, principalmente em relacionamentos. Uhum. Ele se deu bem, então, na questão profissional, mas o pessoal... Exatamente. Ele continuou na 7ª série. Se sentindo sempre um perdedor. Uhum. Olha só. Ô, Fernanda, o papo tá bom, muito bom. Né? Já passou praticamente meia hora aqui e a gente tem ainda um monte de assunto para falar aqui, um monte de coisa legal. Eu disse para vocês que o programa hoje ia ser diferenciado, né? A Fernanda, aliás, é minha recordista no meu canal do YouTube, né, que o programa passa aqui na TV, nos sábados eu posto no YouTube, e ela até hoje ainda é recordista de visualizações, né, lá de trás, lá do ano passado ainda. Que bacana. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em seguida com muito mais assunto interessante, né, para dar uma chacoalhada na gente. Dizem que o ano no Brasil só começa depois do Carnaval, então estamos no ano novo já. Amém. Né? E vamos em frente, gente. Não sai daí, nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com Tribuna na TV, nesse sábado aqui com a nossa terapeuta e amiga Fernanda Roosevelt, falando sobre aspectos da vida, do dia a dia da gente que a gente nem imagina. Inclusive, eu até um dia eu vou chamar um intervalo e vou continuar gravando, continua gravando aqui, porque no intervalo a gente começa a trocar ideias rápidas aqui. A Fernanda fez menção a um gestual meu, quando eu falei que o pessoal às vezes está lá, está rezando e não vai, né, me contive aqui, e ela vai explicar que esse é um tipo de reação. Mas antes, Fernanda, antes da gente voltar nesse assunto, eu queria chamar a atenção de vocês, convidar vocês, aliás, para uma ação que está sendo promovida pela Ação Social da Paróquia do São João, que é um bazar que vai acontecer, um bazar solidário, que vai acontecer na próxima, no outro, não sei se é ano que vem no outro, que é o dia 14 de março, das 8 às 16 horas, lá no Salão Paroquial do São João. Tá? Gente, são roupas, tá? A Caritas. Tá? É um bazar com roupas, sapatos, acessórios, só que assim, não é roupa usada, não é brechó. Roupas que tem algum tipo às vezes um defeito mínimo, imperceptível, mas é que a gente chama de ponta de estoque. Né? Então, roupa de qualidade, roupa boa, você pode passar lá, vai comprar roupa de qualidade, vai presentear, vai se presentear. Tá? Qual é o objetivo desse bazar? Tá? É justamente arrecadar recursos para a continuação da obra da Casa de Contraturno Santa Dulce dos Pobres, que a Ação Social da Paróquia São João está construindo ali no bairro Imaruí, né? Que é uma instituição que vai receber no contraturno escolar crianças e jovens, dando suporte social e econômico para essas crianças terem uma condição melhor de vida e uma condição melhor de aprendizado. Então, se você está querendo comprar alguma roupa diferente, algum negócio diferente, prestigia lá o bazar da Ação Social da Paróquia de São João no dia 14 de março, tá? Das 8 às 16 horas. Vai ser bacana. E nós estávamos aqui falando sobre essa questão de que o gestual, né, o corpo fala também, né? Ou seja, a forma de eu me expressar, a forma de eu agir, também pode influenciar nessa questão da prosperidade, na questão de fé na vida, de felicidade, enfim. Mais do que influenciar, ele traz as respostas. Por exemplo, diante da pergunta, eu faço tudo, mas eu não consigo. Né? Então, mais ou menos você fez isso antes, eu faço tudo, mas eu não consigo. Não consigo. O corpo aqui fechou. Uhum. Né? Foi instintivo. O não conseguir fechou o corpo. Ou, por exemplo, eu estou na igreja, eu estou orando, eu estou pedindo para Deus, como acontece para mim. A pessoa vem e ela fala, mas eu peço tanto, eu faço tanto. O corpo já fechou. O fechamento significa, né, nesse detalhe. Então, são várias expressões corporais para a gente analisar. Mas esse pequeno fechamento, muitas vezes, mostra que você está dizendo que não merece. Você vai lá, você tenta, você trabalha, você bate cartão, você faz isso, você faz aquilo, mas aqui lá dentro
que você realmente pensa, mesmo, ou aquilo que energeticamente você tem guardado, mesmo que não lhe seja consciente, ele está tão internalizado que o seu corpo não aceita. Eu volto, por exemplo, às menções de Jesus. A cada vídeo que a gente tem em filme, né, que retrata a vida dele, apesar que a gente não estava lá para ter testemunhado, mas a gente tem uma ideia de que ele fazia suas orações aqui. Olhava para o céu. Então ele tem uma conexão com o alto, não para baixo. Então ele tem essa conexão com o alto e o peito está aberto. Em nenhuma situação dos filmes, por exemplo, você vê Jesus de cabeça baixa, como se ele estivesse sendo humilhado. Não. Você vê, ele só cai quando batem nele. Fora isso, ele está normal. Não está nem aqui, eu sou superior, eu sou o cara, nem estou aqui, tadinho de mim. Isso que eu te pergunto, se a gente ia dar assim, não dá aquela impressão para as outras pessoas de que eu estou me achando? Mas aí vai passar a impressão que você é o quê? Inseguro. Está se impondo demais. Por quê? Porque você não está seguro de você. A pessoa segura de si, ela está reta, ela está normal, ela está tranquila, ela está na dela. Não precisa levantar a cabeça. Isso é prepotência, né? Só olhar as pessoas nos olhos, olhar de frente. Então, por exemplo, quando uma pessoa está no seu momento de oração e se ela conseguir observar se ela está relaxada ou se ela está tensa, se ela fechou o corpo ou se ela abriu, ou se ela está assim, está assado, ela vai conseguir, por exemplo, fazer uma leitura ligeira do que realmente ela está colocando para fora no interior dela. O que ela está passando com aquilo? Eu aprendi, por exemplo, que quando você... quer um emprego novo. Existe muita diferença. Ai, Deus, por favor, me manda um emprego novo. Preciso de um emprego melhor, etc. Você está naquela condição de pedinte. Certo? Mas Ele é teu Senhor. Quando eu me refiro a Deus, eu me refiro a tudo que a pessoa acredita. Deus como um ser superior, universo... Enfim, você coloca as coisas de um jeito que se diminui. E o universo vai continuar trabalhando o quê? Vai continuar trazendo para você o que é a dificuldade. Eu queria tanto um emprego. Daí a avó já entrega. Queria. Eu queria. Não. Peraí, a consciência que você tem que ter é que venha um emprego para mim. Que venha para mim. Esse é chamado que ele fala da lei da atração? E assim é. Ou seja... Não é pedir, é acreditar que já está chegando. É profetizar. Profetizar. É usar a palavra a seu favor. Que se faça a luz. A luz se fez. Se observar bem, há um código ali de conduta para a sua prosperidade. Que você tenha prosperidade na sua vida. Eu afirmo isso. Eu não duvido do que eu falo. Isso é atrair. Porque você passou o quê? Passei certeza, passei convicção, passei esperança... Passei fé, o universo vai trazer isso de volta para mim. Agora, se na hora que você está em oração, você pede algo de um jeito que você se diminua, o universo vai continuar te trazendo coisas que vão te diminuir. Então, na verdade, conhece-te bem a ti mesmo. Existe uma fórmula para que a gente possa, por exemplo, eu tenho dificuldade em aceitar esse tipo de coisa. Existe algum exercício para que a gente começa a desenvolver essa questão de aceitação, essa questão de atrair prosperidade? Não? Eu acredito que sim, não só mas acho que um combo de meditação, de você falar com você mesmo o que você realmente deseja para si. Que as suas orações sejam uma entrega verdadeira dos seus sentimentos e que você não minta para si. Estabelecendo essa honestidade, escreva. Escrever. Claro, é a palavra concreta, né? Então você escreve. Cuida com os verbos, né? Eu queria. Não, gente, eu queria só quando realmente... Olha, eu queria ter tomado um sorvete antes de vir pra cá, Dilson, mas não deu. Realmente eu não tenho como voltar lá atrás. Passou, certo? Certo. Mas se eu queria quero... condicional já, né? Exato, mas se eu quero tomar sorvete, eu quero, então eu vou tomar. Eu queria te colocar, ai, tadinha de mim. Não, o universo não quer gente tadinha. Né? A vida foi feita para você vencer. Então você muda seu destino, como a gente falou antes, a partir do instante em que você vence a sua mentalidade, que é sempre o seu maior desafio. Assim você estabelece um caminho mais reto para trilhar na vida, em qualquer âmbito, né? Profissional,
pessoal, particular, enfim. Então você escreve, sei lá, estabeleça para você, vamos lá, 10 metas, tá? Você vai colocar 10. Agora você vai lá e vai colocar assim, eu quero ganhar na Mega Sena. Mas se você lá no fundo não acredita que vai ser ganhar, sorteado, não coloca isso. Mas você pode, a sua mente, aí é que tá o detalhe, a sua mente aqui, a sua consciência, ela entende que você pode encontrar um emprego com um bom salário, sei lá, 5 mil reais, vamos supor. Tá? Isso você entende que pode e é capaz. Escreve. Né? Estabeleça metas de todos os níveis. E você escreve lá as 10. Depois que você escrever as 10, dá um tempo. Respira. Vai lavar uma louça. Vai Terapia? Terapia cheia de louça para lavar? Pode ser. Aí depois você volta e olha para as 10 metas. Qual delas que realmente ressalta? Que você sente que é uma verdade para você? Vai, pelo menos umas 2, 3 vão saltar aos seus olhos. E escreve num outro papel. E fixa naquilo até você alcançar. E não aceita não como resposta. Isso é um exercício interessante. Aí você fixa naquilo. É o emprego que você vai ganhar 5 mil reais. Então é aquilo. Você só vai parar de lutar pelo teu emprego a hora que acontecer. Quando que acontecer. Porque vai acontecer. Ponto. Agora, não é ficar que nem um louco indo atrás disso, daquilo. Não. Porque, sim, vamos lá. Um salário bom te representa o quê? Tranquilidade para pagar as contas, tranquilidade para você almoçar fora, tranquilidade para você comprar a roupa que você quer, sei lá. Ok, então, se você está tranquilo, por que você está correndo atrás do seu trabalho? Já viva, qual o detalhe? Para escrever como se você estivesse ganhando aquele valor. Coloque para fora e trabalhe isso em você o tempo inteiro. Como se você já estivesse vivendo naquela mordomia que você quer. Existe, principalmente para quem tem filhos, né? Existe muita coisa, a pessoa vai lá, vou comprar uma jaqueta, compra jaqueta e depois, eu gastei dinheiro nessa jaqueta, né? Isso é terrível. Aí vai deixar, sente essa culpa. Então isso também é prejudicial. Sim, extremamente. O que você faz? Quando você vai gastar alguma coisa, são dois detalhes para prestar atenção. Primeiro, nunca é gastar. Exato. Dê valor às coisas. E o valor não tem a ver com preço. Né? Então, assim, sei lá, custou 100 reais. Comprei uma jaqueta que valeu 100 reais. Tá, esses 100 reais que eu estou dando agora, gratidão. É isso que essa palavra que eu ia falar agora. Gratidão. A gratidão é um sentimento de satisfação. Então, você está grato porque você recebeu aquilo. E aí você mentaliza, esses 100 reais vai voltar para mim em dobro. Certo. Tudo é energia. Dinheiro é energia. Quando você entende isso e você percebe que você não está bem nesse caminho, então você trabalha em você essa energia. Você não pode ter inveja de quem tem mais que você. Você não pode maldizer o dinheiro ou achar que tudo que vem do dinheiro vem de uma maneira negativa. Não. Ele é um instrumento de troca. Só isso. Por exemplo, quer ver uma coisa pobre de pensamento nas pessoas? Seria muito legal ir para Disney. Mas é tão caro, custa dinheiro, né? Não vai nunca para Disney. Não vai nunca. Entendeu? Seria muito legal. Que legal, é legal. Então estabelece, sei lá, quanto que eu preciso trabalhar, quanto que eu preciso reservar. Às vezes o pequeno sacrifício ele é real, né? Pé no chão, a gente vive num mundo que você tem que às vezes deixar algo de lado para. Mas é uma escolha, a vida é feita de escolha. E você vai estar lá, que legal, que experiência. De repente, quando você estabelece isso no meio do caminho, você vai ter uma promoção no seu trabalho. Você vai encontrar um serviço extra que você vai fazer, vai te remunerar bem. Porque é o que? Energia. E o universo vai trazer para você aquela energia que você está vivendo. Por isso, sinta-se como se fosse aquela pessoa que já está ganhando aquele valor que você deseja. E ele vai trazer. Simples. De repente vai acontecer. Prosperidade é mais e gratidão? É mais sentimento? Gratidão é sentimento. Sim, e consciência também, né? Que não é só o muito obrigado é educação. Sim. Né? Que a gente, você me deu um copo de água, obrigado, estou sendo, né? A gratidão é uma coisa imensamente maior. Ficou redundante, mas é isso. Porque é o sentimento da satisfação e o reconhecimento
Então você mostra o quê? Humildade de espírito. Porque você tem consciência de quem lhe estendeu a mão. Uhum. Eu, particularmente, sou muito grata ao Adilson. A você. Sim, a gente nunca conversou, mas é verdade. Porque lá atrás, quando eu iniciei a carreira literária, você foi uma das poucas pessoas aqui em Itajaí que olhou para mim e viu talento. E viu capacidade. Eu me emocionei agora. Mas é verdade, porque talvez eu não fosse consciente de tudo isso, mas eu lembro de ter ficado muito feliz. Porque aquilo validou o que eu fazia, que era só um sonho de adolescente que queria escrever. Olha só. E são pessoas como você na minha vida, entre outras, e mama aqui, que sem comentar o quanto foi, mas, por exemplo, que fazem parte da pessoa que eu me construí depois. Então, tudo importa. E aquela atitude, por exemplo, você gastou o quê? Você gastou seu tempo, você gastou sua atenção, entendeu? Olha só. Mas aquilo fez parte da minha construção como pessoa. Olha, eu estou me sentindo muito grato e muito feliz por saber disso, porque a gente não... Bom, agradeço também, então, eu me sinto honrado de ter que tu tens esse conceito de mim, assim. Sim, sempre digo. Sou muito grata mesmo. Olha só. Mas agora imagine... Bom, eu até me perdi aqui, pessoal. Imagine se eu não tivesse tido a tua mão naquele momento. Uhum. Eu teria vibrado numa frustração difícil. É mais uma pessoa que não acredita em mim. Entende? Uhum. Então a gratidão é o quê? É o sentimento dentro de uma consciência e memória. Que quem tem gratidão tem memória. Uhum. Às vezes a gente tem que fazer esse exercício também. Olhar para trás, repassar a sua vida e observar quem foram as pessoas importantes na sua história. E ter consciência disso. Isso faz bem para quem exercita e, pelo visto, faz bem para quem escuta. Com certeza. E a vida dá voltas, né, Fernando? Eu passei um momento de dificuldade extrema. Não sei se tu lembra disso. Fui bater na tua porta e pedir ajuda. Lembro. Na época da escola foi. Foi por ali. Na época da escola. Isso, foi lá feito. E, gente, ajuda veio. Então, também tem autoconceito e isso que eu acho que é importante nas relações humanas, né? Reconhecer as pessoas que são importantes na vida da gente. Com certeza. Eu e a Fernanda, a gente fica às vezes meses, anos sem se falar. Quando a gente se encontra, é como se a gente tivesse se encontrado ontem, né? Isso é bacana. Fernanda, tu falou agora sobre a questão de relacionamento, né? Um dos teus posts é: como é que eu sei se estou com a pessoa certa? A procura por relacionamento harmonioso e por toda a vida depende também do nosso próprio amadurecimento? Sim. Porque é, de novo, o conceito de você vencer assim. Na parte emocional também. Uhum. As pessoas, muitas vezes, estão frustradas e jogam essa frustração no companheiro, na companheira. Tem, às vezes, problemas mal resolvidos de sua infância, de sua juventude, e levam aquilo para o relacionamento. Às vezes é consciente, às vezes não. Uhum. Uma rejeição que acontece com um rapaz quando ele é jovem, ele pode levar aquilo consigo para sempre. E situações semelhantes dentro de casa podem trazer uma desarmonia tamanha que ele joga aquilo numa situação corriqueira do cotidiano mesmo, assim, na esposa. E aquilo começa a virar uma desarmonia. Então, a verdade é que a pessoa certa para você é quando você é certo para você mesmo. Você seria seu companheiro, você seria sua companheira. Você tem prazer em estar com você? Tá tudo bem com você? Não que a gente seja perfeito, né? Mas são perguntas que as pessoas não se fazem, não né? Se fazem. Às vezes culpa a pessoa, o companheiro, bota a ponta dele para você, faz isso, você... Mas e eu? Estou fazendo a coisa certa? Exato. Olha para você primeiro. Uhum. Tudo isso que a gente está falando aqui tem a ver com consciência pessoal, com a consciência do seu ser. Quem é você? O que você faz aqui? Então, a partir do momento que você para olhar para dentro, você começa a se questionar, e o questionamento é o primeiro passo que você dá para que em algum momento você consiga essas respostas que não são tão fáceis, mas elas vêm. E aí você começa a curar as coisas que dizem respeito apenas a você se curar. Quando você vai para o outro, você é simplesmente a pessoa do outro. E aí, a gente... Porque, por exemplo, assim, em questões de famílias. Uhum.
Até parece que, não sei se é por causa das histórias que eu escuto, mas parece que casamento é o caminho da infelicidade da vida para muita gente. Mas eu não consigo entender como é que alguém namora e se casa para sofrer. Se é para ser bom. É para ser feliz. Por que não está sendo? Porque cada um tem um universo em particular que não está bem resolvido e aquilo vira uma grande bola de neve que ninguém sabe resolver. Até pouco tempo atrás, falar em terapia era o quê? Coisa pra gente doida. Mas gente doida pra mim é quem se casa para sofrer. Então a terapia, na verdade, é um olhar, é um convite para você olhar para si. E saber lidar com o seu mundo e o mundo externo. Né? Se todo mundo fizesse isso, talvez a gente viveria com mais tranquilidade, mais harmonia. Certo. É caro fazer terapia? Eu acho que é. Mas existem vários caminhos, né? Por exemplo, você tem a linha de psicólogos que atendem, aí depende dos casos, que atendem pelas prefeituras, que atendem pelo governo, mas você tem também os terapeutas aí de várias áreas que atendem com preço social, outros que são mais caros, depende. Você tem diversos serviços, mas o que eu acho que é caro, eu até me expressei mal, é que às vezes dentro daquilo que você tem de rendimento no mês, você pensar nisso se torna oneroso. Porque você está lá ainda naquela função de pagar suas contas. Certo. E aí não está tratando a terapia como investimento, mas sim como remédio. Isso. Mas você faz, às vezes, 1 ou 2 anos de terapia e você não precisa mais depois. Ou às vezes precisa de coisa de 3 meses, você se sente melhor, consegue lidar melhor, você até prospera mais. Entende? Então, pensando nesse ponto de vista, não existe caro, porque o valor dele é muito alto. Né? O que eu acho que é o caro que fica é a partir do momento que a pessoa só pensa que aquilo é o gasto. Pensa naquilo como dinheiro jogado fora. Isso, a mentalidade das pessoas acaba ficando assim. Mas existem vários... Agora, para quem você estou investindo no meu autoconhecimento, estou investindo no meu autoaperfeiçoamento. Então, aí não tem isso, não diz, tem valor, mas não tem preço. Tem gente que entende, que vai para psiquiatra. A psiquiatra custa, aí, dependendo, de 300 a 5 mil reais uma consulta. Dependendo do nível do psiquiatra. Que você vai ter sua sessão com ele, mas aí você vai ter remédio. Beleza. E aí, às vezes, aquele remédio te deixa dependente a vida inteira. Isso é caro? Pra mim, é caríssimo. Sim. Porque você se torna dependente de alguma coisa. Mas não se livrou do problema que está dentro de você. Porque você só vai fazer isso com a terapia de você olhar para dentro de si. E agora, terapeuticamente falando, ter um cachorro em casa é terapêutico. Ouvir música, dançar, ver um pôr do sol. Essas coisas que fazem com que a gente desacelere. Ajuda, por exemplo, a trabalhar essa pressa, essa ansiedade que existem dentro de nós e fazem com que a gente não consiga olhar para quem está do lado da gente, nem para a gente mesmo. Então, existem muitas terapias alternativas. Ver os vídeos da Fernanda Roosevelt também é terapêutico. É terapêutico, eu acho assim. Eu realmente aprendo bastante, tá, contigo. Né? E vou dizer, sou teu fã. Bom, o olho do dono realmente engorda o cavalo? O cavalo, o gado, sim. O gado, isso. É que é uma frase popular, né? Sim, sim. E engorda, sim. Se você olhar sempre para o seu problema, você aumenta o problema. A gente já viu várias histórias assim. Todo mundo conhece uma história nesse estilo. Vai prestar o vestibular. Pressão de horário, zilhões de perguntas, aquele tempo em que você quer aquela vaga. Ok. Aí você fica naquela tensão, vem ansiedade, vem várias frustrações, vem aqueles pensamentos internos assim, tipo, não vou conseguir. Tudo vem junto. Mas o que acontece? A pessoa ela não respira, ela não está calma. Aí, respondeu ali várias questões erradas. Quando ela sai, que termina a prova, vem tudo plim. Por quê? Porque se acalmou. Porque antes ele estava olhando para o quê? Para o problema? Será que eu vou dar conta neste tempo? Na pressão. A atenção dele estava na pressão. Não estava na prova, na questão. Exato. Então, assim, na verdade,
tudo para onde você olha vai crescer. Sabe uma coisa bem curiosa que é bem espiritualista? Muitas pessoas hoje se preocupam em proteger sua casa, sabe, energeticamente, porque de repente a vizinha tem inveja, aquela coisa assim. Quantas vezes não acontece de alguém entrar ou no seu estabelecimento e você tem lá, sei lá, uma rosa, tem uma planta, alguma coisa, e daqui a pouco aquilo murchar? Porque a pessoa entra naquele local com uma inveja tão grande de você, tão pesada, que ela suga aquela energia e a fonte viva, que é aquela planta que está ali, esmurece. Ou morre até. Ou você sai cansado, ou você fica com dor de cabeça. Várias coisas podem acontecer. Uma lâmpada estoura, porque energeticamente é como se fosse um raio que foi parar ali. Né? Ou seja, o olho daquela pessoa fez isso acontecer. Então, onde você coloca a sua atenção, vai crescer. Se você olha para o problema, mais problema você vai ter. Certo, e você olha com gratidão para alguma coisa que aconteceu, a gratidão aumenta também a prosperidade. Com certeza. A gratidão é o grande segredo da prosperidade. De você estar bem com você, de viver em paz, de ser próspero no seu trabalho e na sua família. É a gratidão, é você ser consciente do que você tem, grato por aquilo que você tem e por aquilo que Deus vai mandar também. Quer dizer, é bom a gente sempre ter metas, saber quais são as metas importantes, realmente metas importantes para a vida da gente. Isso. E ser grato nesse processo até que essas metas se concretizem. Seja grato porque elas vão chegar. Não precisa acontecer para você ser grato. Seja grato antes. Exatamente. Já. Sim, isso é a fé. Uhum. Porque você tem certeza que vai acontecer. Tá certo. Bom, o que eu tenho certeza que vai acontecer é que nós já estamos sendo alertados aqui pelo nosso diretor de que nosso tempo está acabando. Fernanda, eu sou imensamente grato por ter te conhecido, imensamente grato por ter vindo hoje trazer uma lição de vida. Às vezes, eu tenho certeza que tem bastante gente que merecia ouvir essas palavras hoje, inclusive eu, né? Porque a gente às vezes está na correria do dia a dia e esquece até de agradecer. Então, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que sou grata, gratíssima. Sabe? E aqui também as portas estão abertas. A hora que quiser, bater disso, eu quero preciso de alguma coisa, tá bom? Muito obrigado pela tua presença. Muita luz para todo mundo. Gratidão. Gratidão. Então, com o apoio aí do Instituto Crescer, nós voltamos na próxima semana com mais um Tribuna na TV. Até lá.